Olá, seja bem-vindo à nossa demo do Enable Passport. Meu nome é Bruno Bortolotti, sou engenheiro de vendas aqui na AD e vou tocar essa demo com vocês do Enable Passport, que é um produto de cofre de senha com módulo também de documentação. A ideia é que a gente entenda mais desse produto, entenda também desse conceito de cofre de senha, visualizando na tela o produto e explicando um pouquinho mais desse conceito para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Vou compartilhar com vocês a tela para a gente já iniciar a nossa demo. Vamos lá? Então, iniciando a nossa demonstração do Enable Passport, estamos aqui na tela de login, mas antes de falar do produto especificamente, eu gostaria de começar aqui a falar da segurança desse produto, porque aqui nós estamos falando de um cofre de senha e não apenas de um armazenador de senhas. É muito importante que você tenha esse conceito bem claro do que significa um cofre de senha. Então, para falar da parte de segurança, eu gostaria de começar com Organization Key. O que significa Organization Key? Que é algo solicitado para que você possa acessar o cofre de senha, acessar o produto. Então, nós temos aqui na parte da documentação do produto, o produto possui sua documentação completa, tá? Dentro da documentação nós temos a parte de perguntas e respostas frequentes. E aqui nós temos a informação de como esses dados ficam protegidos, ou seja, esses dados que são armazenados no cofre de senha são protegidos, são criptografados para que exista um nível de segurança. E aqui nós temos também a forma que como isso é, ou seja, como os dados são criptografados no Passport. E como que existe essa criptografia? Utilizando o Organization Key, ou seja, o Organization Key é definido na ativação do Passport, ou seja, você vai definir uma chave de criptografia, que é a Organization Key. Só vai ter acesso a esse ambiente quem tem essa chave, ou seja, você vai compartilhar essa chave com os analistas, os técnicos que vão trabalhar também nesse ambiente. Ou seja, a ideia do Organization Key é que não exista acesso de terceiros, ou seja, não exista acesso indevido a esse ambiente, a esses dados. Outro ponto importante de segurança é que nada fica armazenado localmente, como consta aqui nessa informação, ou seja, não existe armazenamento em cache de browser, por exemplo. E além disso, a conexão com a aplicação, seja o usuário utilizando aí um mobile, um desktop, um laptop, essa conexão também é feita de forma segura, utilizando aí TLS 1.2. E para finalizar, nós sabemos da base aí de segurança da informação, a tríade, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nós temos aqui informação que o produto garante aí 4 noves de disponibilidade. Então, seguindo com a nossa demonstração, ainda falando um pouco de segurança, já preenchi os dados aqui para fazer o login no meu ambiente. Vejam que eu também tenho o duplo fator de autenticação. Preenchi aqui meus dados para a gente seguir com a demonstração, mas lembrando que aqui é suportado diversas aplicações de duplo fator, como, por exemplo, o Google Authenticator, o Microsoft, etc. Feito o login, nós temos aqui a dashboard principal do Passport. Reparem aqui que o produto possui suporte a branding, ou seja, você pode colocar a sua marca aí no produto. E na dash nós temos aqui 4 pontos que são o core do produto, ou seja, nós temos aqui os ativos e as licenças, os domínios, os certificados SSL, eu vou explicar um pouquinho mais disso posteriormente, e a parte de credenciais, ou seja, nós temos um grande foco nesse produto aqui para credenciais, porque nós temos aqui como visualizar a idade dessas credenciais, ou seja, se essa credencial já está há muito tempo sem ser resetada ou rotacionada, nós temos também a força dessas credenciais, então ele está mostrando aqui quais credenciais possuem um nível fraco aí de força de credencial, ou seja, da definição, se tem maiúsculo, minúsculo, o tamanho dessa credencial, ele está me mostrando. Então, a gente também pode definir uma política de geração de credencial, ou seja, definir criações de credenciais de senhas que sejam fortes, que possuam 20 caracteres, que possuem letra minúscula, maiúscula, número e caracteres especiais também. E ali isso a gente também consegue ter um rastreio, não só na parte aqui de Dash, mas como relatórios também. A gente vai entender isso um pouquinho mais posteriormente aqui no Dash principal. Seguindo com a demonstração, vamos falar mais um pouquinho de segurança. É muito importante que você saiba o quão seguro esse ambiente precisa ser, pois aqui nós não estamos falando apenas de um ambiente de armazenamento de credenciais ou uma cofre de senha, como eu disse, o conceito de cofre de senha, para uma única empresa.
Você, como prestador de serviço, como MSP, armazena e gerencia credenciais e senhas de diversos clientes, além das credenciais e senhas do seu próprio ambiente. Então, esse ambiente precisa ser muito seguro. Vindo aqui na parte de Settings, nós temos a configuração geral e aqui nós temos as opções avançadas. E aqui nós temos algumas configurações bem interessantes na parte de segurança, como, por exemplo, o mínimo necessário para se criar uma senha de acesso ao Passport, ou seja, o usuário que vai utilizar, o analista, o técnico que for utilizar o Passport, precisa criar uma senha de no mínimo 10 caracteres, além dessa credencial. O tempo de timeout da sessão, ou seja, isso para locais de confiança, nós temos aqui a configuração de como criar, aliás, de como adicionar esses locais de confiança que são baseados em IP, o nível de rotação a política de rotação dessas credenciais, no mínimo é de 90 dias, ou seja, a cada 90 dias, por padrão, essas credenciais precisam ser rotacionadas. Depois nós vamos entender que nós temos também integração com o Active Directory. As credenciais que não são de Active Directory vão gerar uma flag para que você saiba que precisa ser rotacionado. O tempo aqui a quantidade, de tentativa e lockout, ou seja, se o usuário tentou 5 vezes fazer o login no Passport, essas 5 vezes ele foi errado, ou seja, ele colocou uma credencial errada, ele vai ser bloqueado, ou seja, vai ficar em lockout por 60 minutos. Mas aqui, como a gente está visualizando, é uma configuração, ou seja, é um parâmetro que você pode alterar. Então, nós temos como colocar isso como uma boa prática e existe esse nível de segurança no Passport. E além disso, como eu havia comentado, nós podemos aqui utilizar o Passport para gerar credenciais, ou seja, gerar senhas, e também uma política de como isso vai ser gerado. Então, posso colocar 12 caracteres, nada impede que eu coloque 20, por exemplo, porque eu não preciso decorar mais essa credencial. Eu vou ter uma aplicação que vai fazer isso para mim. Então, posso colocar uma criação de 12, no mínimo que a gente vê de mercado, aí, por uma questão de segurança, que seja pelo menos de 12 caracteres e que vai incluir caracteres especiais, letra minúscula, maiúscula, número, etc. Então, a gente pode definir uma política de criação de senha aqui no Passport. Legal, falamos bastante de segurança, vamos continuar aqui com a demonstração. Então, na dash principal aqui do produto, nós temos a parte do MyVault, Company Vault, clientes e etc. Vamos entender um pouquinho mais disso. O que significa o MyVault? Nada mais é do que um cofre pessoal. Você pode armazenar suas credenciais de rede social, de e-mail pessoal, dentro do cofre de senha pessoal, ou seja, com o seu usuário logado aqui no cofre de senha, você também pode armazenar essas credenciais para que seja utilizado no dia a dia. Lembrando que é uma função, um recurso que pode ser desativado, caso você, como organizador ou administrador do Passport, não queira oferecer o recurso do MyVault para os técnicos analistas, é possível que você remova esse recurso do MyVault. O Company Vault é o mesmo conceito, só que é o cofre da companhia, ou seja, todas as informações de dados de credenciais, documentação, estarão inclusas no cofre de senha da companhia. E por último aqui a parte de clientes no âmbito aí de cofre de senha. Então nós temos aqui a cadeia aí de clientes, ou seja, o produto é multi-tenant, você vai gerenciar esses clientes através de um único painel, mas é possível que você crie também site users para que cada cliente também possua acesso ao cofre de senha. Nós vamos entender um pouquinho disso também posteriormente. Então, vindo aqui no cliente add como exemplo, nós temos aqui a mesma característica aí de core do produto, onde eu vou ter os ativos, os domínios, os certificados SSL e as credenciais. E aqui já vamos aproveitar para entender um pouquinho mais disso. Então, como que funciona a parte de ativos e licenciamento? O que eu tenho aqui? Eu tenho como fazer a integração desse produto com o RMM, o Enable Insight. E os ativos que eu já possuo lá no RMM vão vir automaticamente aqui para o Passport. Ou cadastrar manualmente esses ativos, tá? Tem as duas formas de fazer o cadastro desses ativos aqui no Passport. O importante é saber aqui que o Passport possui um módulo de documentação. Ele pode ser adquirido como cofre de senha ou cofre de senha e documentação. Dentro do âmbito de documentação, nós conseguimos cadastrar os ativos e outros documentos que eu vou explicar também, como nós estamos visualizando aqui, um dispositivo de rede. Então, pode ser um
uma impressora, pode ser um switch, um roteador, como também pode ser um laptop, um servidor, um desktop. E aqui eu consigo ter a documentação desse ambiente, dessa infra. Então aqui eu tenho o documento, por exemplo, de um dispositivo de rede, nesse caso aqui é um roteador. Nós temos aí a informação do modelo, o tipo, quantidade de porta, a versão atual do software, do firmware, o IP. Então todas as informações desse produto, depois a gente vai entender que esse modelo de informação que a gente está vendo aqui pode ser personalizado, tá? Então você pode definir um modelo, um template que você vai criar e começar a preencher essas informações. Inclusive também nós podemos linkar aqui com outros documentos. Então tem aqui um documento que mostra qual que é o vendor, onde eu tenho o cadastro desse vendor, com a informação de como eu aciono ele, por exemplo. Também tem a configuração aqui como backup, ou seja, quando eu gerei aquele arquivo de backup desse produto aqui, por se tratar de um firewall, eu gerei aquele documento aquele arquivo de backup dessa configuração e carreguei aqui também. Um outro exemplo é a parte de licença. Também posso cadastrar as licenças. Para quê? Para que eu tenha, além da documentação, também a questão da renovação dessa licença. Então eu tenho aqui, por exemplo, quando essa licença precisa ser renovada, eu posso colocar um alerta que vai me enviar um e-mail, e isso também vai ficar no painel, no dash principal, para que me avise que eu preciso renovar essa licença para que não interrompa a utilização desse produto, dessa aplicação em questão. Voltando aqui para o dash principal, nós temos a parte de domínios, onde você faz o cadastro do domínio, ou seja, adiciona o domínio do qual você deseja monitorar, seja ele da sua companhia ou dos clientes. Então ele vai automaticamente puxar aí as informações desse domínio, e a mais importante é de quando esse domínio expira, ou seja, seguindo o mesmo conceito do que nós vimos lá na parte de licença. O mesmo conceito vale aqui para a parte de certificados SSL, onde você vai cadastrar, ou seja, adicionar os certificados e monitorar a validade desse certificado. Notem também que eu posso inserir uma nota aqui na dash principal, nesse caso aqui para esse cliente específico, com alguma informação para compartilhar caso um outro técnico acesse o ambiente, ou um outro analista acesse o ambiente, veja essa informação também. Entrando agora na parte das credenciais, reparem que eu tenho aqui as credenciais separadas em pastas. Essa é uma boa forma, uma recomendação nossa de cadastrar as credenciais embaixo, ou seja, dentro de folders, porque você consegue colocar níveis de segurança para cada folder. Então, se eu vier aqui editar a folder, consigo dar aqui acesso a determinados grupos de segurança para cada folder. Ou seja, eu posso dividir as credenciais aqui de banco de dados, credenciais de infra, credenciais de Active Directory e determinar quais grupos poderão acessar tais credenciais. As credenciais podem ser cadastradas manualmente, clicando aqui em New Credential, ou podem também ser cadastradas de forma massiva, importando via CSV. Nessa credencial que eu tenho cadastrado aqui, reparem que possui uma flag falando que a password já está expirada. Isso porque, se eu editar essa credencial, ela está seguindo a política aqui de rotatividade, que é de 90 dias, ou seja, já passou já 90 dias e eu não rotacionei essa credencial, que é uma boa prática aí de segurança. Outros pontos importantes que nós temos aqui na parte de credenciais são as actions. Posso copiar o username, posso copiar a password, visualizar, editar, obviamente por conta do perfil que eu tenho de acesso aqui no Passport. Nós vamos falar disso também. Mas o importante é saber que tudo que é feito aqui com as credenciais é auditado. Nós vimos no dash principal aquele campo das atividades, nós temos também os reports que vão trazer esse nível de auditoria. Continuando aqui na parte das actions, eu tenho como compartilhar essa credencial ou criar um link externo para essa credencial. Continuando aqui na parte de actions, vamos entender um pouquinho mais do que significa o Share Credential e o Create External Link. O Share Credential é a possibilidade que você tem de compartilhar essa credencial com o seu cliente. Além disso, o Passport fornece a possibilidade de você criar site users, que é uma coisa que a gente vai entender posteriormente. Então, você pode sim compartilhar credenciais com o seu cliente e vice-versa, a partir do momento que o seu cliente também utiliza o Passport. E você pode ser o provedor desse serviço, ou seja, você também pode oferecer o cofre de senha, o Passport, como serviço para o seu cliente. A gente vai entender um pouquinho mais disso posteriormente, mas é algo super importante e super relevante que nós temos aqui nesse produto.
Já o Create External Link é a possibilidade que você tem de compartilhar essa credencial através de link com um técnico, um analista que vai utilizar essa credencial de forma pontual, momentânea e não possui acesso ao Passport. E essa credencial é expirada após 3 dias. Ou melhor, o link de compartilhamento dessa credencial vai expirar em 3 dias. Ainda aqui na parte de credenciais, você pode percorrer pelos clientes, lembrando que como são cofres distintos, ou seja, o produto é multi-tenant, você pode selecionar o cliente por aqui. Nós temos também a integração com Active Directory. Essa integração funciona tanto para um Domain Controller local, como também para o Azure AD. Outro ponto importante nas credenciais é que você pode utilizar aqui o cofre de senha, o Passportal, como provedor de TOTP, ou seja, como provedor de segundo fator de autenticação. Basta você adicionar aqui e realizar o setup e o Passportal vai passar a fornecer aí um segundo fator de autenticação, ou seja, o código de segundo fator de autenticação. Outro ponto importante é que com a integração com AD, existe a possibilidade de você fazer um Microsoft Sync, ou seja, de two-way ou single-way. O que isso significa? Você pode gerenciar as credenciais do Active Directory pelo Passportal e tudo que você realizar aqui de alteração, de reset, de rotação de credencial vai refletir também lá no Active Directory. Então você consegue gerenciar essas credenciais de uma forma centralizada no Passportal. Legal, nós já vimos boa parte de como as credenciais são gerenciadas aqui no Passportal, mas vamos entender como que você utiliza essas credenciais no dia a dia. Então, como que é a utilização dessas credenciais que estão no Passportal no dia a dia? Eu preciso logar aqui toda vez para ter acesso às credenciais? Não, você pode utilizar aí os aplicativos de mobile, tanto para iOS como para Android, para fazer acesso, ou seja, para fazer a utilização dessas credenciais. Ou a forma mais comum, que é utilizando aqui a extensão do browser. Nós temos aqui, dentro do Passportal, as extensões suportadas, Edge, Firefox e Chrome, onde você pode então utilizar a extensão. E como que é a utilização dessa extensão no dia a dia? É muito simples. Se eu já tenho aqui a credencial cadastrada, basta eu dar um launch. Notem que o comportamento vai ser de preencher a credencial automaticamente e fazer o login automaticamente. Isso porque, por padrão, esse comportamento já está personalizado, mas pode ser também alterado. Outros recursos que eu também tenho nessa extensão, eu posso pesquisar por uma credencial, posso percorrer pelas credenciais e também posso gerar credenciais por aqui de acordo com a força que eu defini. Outro comportamento prático da extensão é que caso você faça acesso a um login e não possua essa credencial cadastrada no Passportal, ele vai te perguntar se você deseja cadastrar essa credencial também. Outra forma incrível que nós temos de utilizar aqui a credencial do Passportal, principalmente para você que é técnico e realiza acesso remoto no dia a dia, é a integração que nós temos com o Take Control. Então, o Take Control, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta de acesso remoto da Enable, que existe de forma integrada no RMM, Insight e no Unicentral, mas também existe de forma avulsa como standalone. Mas é um produto de acesso remoto, que tem integração com o Passportal. Então, nós temos aqui a integração através aqui do plugin do Passportal. E o que eu consigo fazer com essa integração? Muito prático. Eu consigo percorrer aqui pesquisando a credencial ou indo diretamente na credencial desse dispositivo, clicando 2 vezes e a credencial é carregada automaticamente e o acesso é feito automaticamente. Lembrando que toda atividade que é realizada no Passportal, seja através do plugin, seja através da extensão ou diretamente pelo painel, é registrada a nível de auditoria. Então aqui eu posso, através da extensão, utilizar uma credencial carregando essa credencial no acesso remoto, então eu posso definir uma credencial forte, pois o técnico não precisa lembrar dessa credencial, ele apenas vai utilizar essa credencial que ele já possui acesso lá no Passportal. Voltando aqui para o Passportal, vamos falar um pouquinho de controle de acesso.
então tenho como fazer isso através de nível de permissão e também dos grupos de segurança. No nível de permissão eu posso utilizar os que já existem por padrão, que são 5, ou criar os personalizados. Eu posso vir aqui e criar no nível de permissão, editando aqui todos os recursos e funções que existem no PESPortal, dando um assign para essa permissão ou não. Ou seja, eu posso definir níveis, como eu tenho aqui de exemplo, N1, N2, de admin, de gerente e etc. Já que nos grupos de segurança, nós vimos como utilizar isso na prática através das pastas das credenciais, ou seja, dividindo as credenciais em folders, mas aqui nós temos como criar esses grupos, ou seja, eu tenho um grupo aqui de backup, de DBA, de infra, N1, N2, então quando eu crio esses grupos eu vou definir quem são os usuários desse grupo e também quem são os clientes desse grupo, ou seja, eu vou restringir quais usuários podem acessar quais clientes, e lá nas credenciais eu também posso definir quais os grupos, né, vão ter acesso a tais credenciais. Vindo aqui para a parte de User, vamos entender aqui o que significa Pro-User, Site-User e Blink-User. Pro-User são os técnicos, os analistas que vão trabalhar no dia a dia, gerenciando e utilizando as credenciais, seja ela da companhia ou dos tenants, ou seja, dos clientes que nós temos cadastrados aqui no PESPortal. Já um Site-User é um usuário que não vai percorrer por vários tenants, ou seja, ele vai ter acesso a um único tenant. E esse tenant pode ser, por exemplo, a sua companhia. Você tem aí seu analista de marketing, seu analista de RH, ele também tem as credenciais que ele utiliza no dia a dia. Ele pode ser um site user. Isso por quê? Porque o Pro tem uma licença diferente do site. O site tem uma licença muito mais acessível. Por que disso? Justamente para você ter um conceito de prestar serviço, ou seja, oferecer esse serviço também de segurança para o seu cliente, ou seja, você tem a possibilidade de oferecer o produto do cofre de senha, produto do PESPortal para o seu cliente final, ou seja, você como prestador de serviço pode oferecer aí o PESPortal como cofre de senha para o seu cliente. Então, além de você já ter o seu ambiente gerenciado e com um nível de segurança nas credenciais forte, você também pode, além de ter isso como um serviço, ou seja, você vai oferecer o produto, aí, a tecnologia, o suporte, etc., para o seu cliente, e também vai garantir que ele também tenha no ambiente dele. Você também pode compartilhar essa credencial com ele e vice-versa, como nós já vimos também, mas garantir também que ele também possua um ambiente com as credenciais seguras. E isso vai te ajudar no dia a dia, na sua operação também. Já o Blink User é a possibilidade que você tem de oferecer um reset de senha automático para o seu cliente. Então, os usuários que possuem Active Directory têm como realizar aí o reset de senha por ele mesmo através de um mobile. Então, ao invés de abrir um chamado com você para resetar a senha, ele mesmo, ou seja, o usuário final, pode utilizar um aplicativo no celular e resetar a senha por ele mesmo. Já aqui na parte de reporte, nós temos uma grande variedade de reporte, tanto a nível de auditoria, como também a nível de controle. Então, consigo, por exemplo, gerar um relatório aqui de Password Audit by User. Então, posso colocar aqui esse usuário específico e ele vai me gerar aqui quando essa credencial foi utilizada, foi atualizada, foi resetada por um usuário específico. Um outro exemplo é o Password Know by User, que eu posso gerar aqui um reporte para saber todas as passwords que são conhecidas por um determinado usuário. Outro recurso importante é o recurso de automações. Eu posso criar automações para ser notificado, por exemplo, de quando uma licença vai expirar, quando um suporte vai expirar, uma garantia vai expirar, como também posso ser notificado quando uma credencial foi editada, quando uma credencial foi desabilitada, ou uma credencial foi resetada. Indo para a parte final da nossa demonstração, nós temos aqui a parte de templates, que vai estar relacionada à documentação. Nós vimos lá um documento que era de um dispositivo de rede, esse documento foi criado, ou seja, foi personalizado com as informações da qual eu desejo preencher nesse modelo. Já existem aqui diversos modelos nativos da ferramenta, mas você pode utilizar um modelo, ou seja, criar um modelo conforme a sua necessidade.
Depois de já ter preenchido aí toda a documentação, as credenciais dos ativos, você pode utilizar aqui a parte de Import e Export para gerar um runbook. Eu vou explicar para vocês o que significa o runbook. Então, posso colocar aqui no cliente específico todos os itens que eu quero incluir nessa documentação. Então, posso colocar todos os itens e criar aí uma documentação completa, seja do meu ambiente ou do ambiente do meu cliente. Então, gerando essa documentação, eu tenho aqui todos os conteúdos que eu incluí nessa documentação, como as credenciais, os domínios, as aplicações. Então, clicando aqui, eu vou ser direcionado aqui para a credencial, por exemplo, desse dispositivo. O mais importante aqui, obviamente, é que você tem toda a documentação de forma concentrada, centralizada e pode ser gerada a qualquer momento. E o último ponto que eu gostaria de demonstrar para vocês é o recurso que nós temos aqui de quando um usuário é desabilitado no Passeportal. Por motivos de rastreio e auditoria, nada é excluído, tudo é desabilitado. Então imagine que você fez aí o desligamento de um recurso, de um analista, e precisa então identificar quais credenciais esse recurso, esse analista, tem acesso para quê? Para resetar essa credencial ou excluir essa credencial de um determinado ambiente, de uma determinada aplicação. Então, sem o Passeportal, sem esse recurso, como você faz isso? Dificilmente você vai conseguir lembrar ou identificar todas as credenciais que você precisa resetar ou excluir de uma aplicação ou de um ambiente. Então, aqui no Passeportal, quando você faz aí o disable de um usuário, de imediato ele gera um relatório com as informações das credenciais que esse usuário tinha poder, tinha conhecimento. Se for uma credencial de Active Directory, pela integração que nós temos, nós conseguimos por aqui já alterar essa credencial, ou seja, resetar essa credencial. Se não for uma credencial de Active Directory, se for uma credencial de uma aplicação externa, se for uma credencial de um switch, de um roteador, eu tenho como flagar essa credencial ou de imediato já fazer esse reset, pois ele vai me mostrar aqui qual credencial eu preciso resetar. Bom, chegamos ao final da nossa demonstração. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Lembrando que essa aplicação do Passeportal foi desenvolvida para prestadores de serviços de TI. Grande abraço e a gente se vê numa próxima. Continuamos à disposição. Até mais.